Existe uma pergunta que muitos alunos e clientes me fazem toda vez que a gente está conversando. A pergunta é, Holder, por que que a minha empresa tem lucro e não tem caixa? Ou vice-versa, por que minha empresa gera caixa e não tem lucro? Pessoal, isso é uma pergunta muito importante que a gente tem que entender melhor como é que ela se comporta. Na verdade, existem duas formas da gente ver as finanças da empresa. Uma a gente pode chamar de forma econômica. Quando a gente fala em econômico, a gente está falando de um regime contábil, que é o regime da competência. No regime da competência, a gente registra o fato no momento em que ele ocorre, pelo seu valor integral. Isso quer dizer que, por exemplo, se eu compro um computador de R$ 2.000 para pagar em 10 parcelas de R$ 200, economicamente, a única coisa que eu vou registrar é comprei um computador por R$ 2.000. No econômico, não importa como você vai pagar ou como você vai receber, só importa o fato que ocorreu naquele momento. Já quando a gente fala em financeiro, a gente está falando em um outro regime contábil, que é o regime de caixa. E no regime de caixa, o que vale são os pagamentos e recebimentos que eu tenho no período, ou seja, o que entra e o que sai do meu caixa. Então, aquele mesmo computador que a gente comprou por R$ 2.000 para pagar em 10 parcelas de 200, economicamente, a gente registrou a compra do computador por R$ 2.000. Financeiramente, a gente vai registrar agora cada parcela de R$ 200 que a gente vai pagar. Então, são duas formas diferentes da gente ver o ciclo econômico e financeiro. Um detalhe importante é que existem vários fatos econômicos que não são financeiros, como, por exemplo, a depreciação, a amortização, que a gente tem o fato econômico, elas reduzem o valor do ativo, né, tanto do imobilizado como do intangível, mas, por outro lado, não existe uma contrapartida financeira, ou seja, você não tem desembolso por causa de uma depreciação. E existem outros fatos que são financeiros, mas não são econômicos. Um exemplo poderoso disso daqui são os empréstimos. Quando você toma um empréstimo, o recurso entra na sua conta. Então você registra financeiramente esse empréstimo. Só que ele não vira receita para você do período. Então, economicamente, não existe nenhum tipo de registro desse tipo de empréstimo. Então, pessoal, importante a gente deixar claro que quando a gente fala em econômico, a gente está falando de um regime, como eu falei, o regime da competência, e esse regime tem uma demonstração que é puramente econômica, que é a DRE. Já no regime de caixa, a demonstração que é puramente financeira é o fluxo de caixa do exercício. Ou seja, economicamente, o resultado econômico pode ser lucro ou prejuízo. Já o resultado financeiro é a geração de caixa do período. Então, eu posso tranquilamente ter caixa e não ter lucro, e vice-versa, ter lucro e não ter caixa. O que é importante nesse momento de crise que a gente está vivendo? Nesse momento, o fundamental é a gente se preparar e se preocupar com o regime financeiro, o regime de caixa, porque a gente precisa, nesse momento, se preparar, fazer as projeções de caixa para que nos próximos 3 meses, pelo menos, que é quando a gente espera que essa pandemia ainda esteja impactando nas empresas, então, durante os próximos 3 meses, a gente esteja preparado para não ter nenhum tipo de problema de falta de pagamento ou de dificuldade para fazer os pagamentos. Como é que eu vou me preparar para isso, então? Primeira coisa, pessoal, a gente deve fazer um fluxo de caixa previsto para os próximos 2 ou 3 meses. Para fazer isso, peguem todas as contas que vocês já têm para pagar. Então pega lá, quanto é que vocês vão pagar de funcionário, de salários, de tributos, quanto é que vocês vão pagar de serviços prestados, fornecedores, tudo isso. E aí vocês vão colocar isso daqui diariamente numa planilha. Então, eu quero saber no dia primeiro quanto é que eu tenho que pagar de fornecedores, no dia 2 quanto é que eu tenho que pagar de serviços, fornecedores, enfim. E aí a gente vai fazer uma projeção para os próximos 3 meses. Junto a isso, agora a gente vai ter que colocar como é que a gente pretende cobrir essa projeção. Então, o que, que eu tenho já de previsão de entrada de recursos para esse período? Quanto é que vai entrar diariamente? E aí, se eu notar
que existe mais saída do que entrada, eu tenho que procurar cobrir essa falta de caixa. E hoje a maioria dos bancos estão trabalhando com linhas muito interessantes, com baixo custo, para você poder ajustar o capital de giro da sua empresa. E além do mais, eu tenho algumas coisas que foram feitas pelo próprio governo federal para reduzir também a necessidade de capital de giro na sua empresa. Então, por exemplo, o imposto federal ele foi adiado por alguns meses. Então, procure o seu contador, procure entender melhor como é que isso está comportando e o que você precisa fazer para ajustar o teu fluxo de caixa. E a gente da SMI está totalmente preparado para ajudar também você, a sua empresa, a conseguir fazer essa projeção de caixa e sair o mais sustentável possível, o mais seguro possível do outro lado dessa pandemia. Tá joia? Forte abraço então, dá um like aí nesse vídeo, faz inscrição no nosso canal, que a gente vai estar sempre trazendo muita coisa interessante para você que é empresário, para você que estuda gestão, tá bom? Abraço e até a próxima.